Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração nesta noite. Ó Deus, para Te agradecer pelo privilégio de estar na Tua casa, em Tua presença, nesse santo lugar. Pai, toma a primazia desta reunião, nesta noite. Fala aos corações daqueles que estão atentos para ouvir a Tua voz, Pai. É o que nós Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao Senhor com o hino 169, em nome de Jesus, toda a igreja adorando a Deus, porque Ele merece toda a honra, todo louvor e toda a adoração. E foi para isso que nós viemos nessa noite, foi para adorar esse Deus que criou os céus e a terra. 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Porque Jesus me ama, aleluia, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, aleluia, ter a graça do repouso e ficar ao pé da cruz, sim, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar.
Glória a Deus. Jesus nos ama e é por isso que estamos aqui nessa noite com alegria. Se alguém encontrou triste, desanimado, cansado, Jesus nessa noite quer te renovar. E os que estão vivos em Cristo Jesus se renova na oração de joelhos, se renova no louvor, se renova na palavra. Todo dia de culto nós nos renovamos na presença do Deus vivo. Glória a Deus por estar na casa dele, é uma alegria, é motivo de gratidão. Você não espera chegar o tempo de ter sede e não ter mais força. Por isso o pastor ensina, a gente aprendeu bem a falar isto e a sentir de verdade no coração gratidão por estar na casa do Senhor. Muitos só sentirão quando perder essa força, mas que o Senhor Deus venha colocar na nossa consciência nunca passar por essa experiência de perder essas forças, porque é difícil, mas estar na casa do Senhor é gratificante, porque nós se renova. No evangelismo eu estava falando com os amigos que às vezes a gente se cansa no trabalho dia a dia, no sol quente, e eu falei para ele, rapaz, quando a gente vai à igreja cansado, volta para casa descansado, parece que a gente tomou um Doflex e a gente chega ali no meio do culto, o cansaço já foi embora, e por isso é bom estar na casa do Senhor. Vamos louvar o Senhor pelo 577 das nossas armas, em nome de Jesus. E neste louvor a igreja vai estar contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, e dizimar e ofertar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria de bom grado. Quando a gente vai receber um presente de alguém ou alguma coisa, se alguém vier dar com cara fechada, a gente já não recebe tão bem. Bem assim é o nosso Deus. Quando a gente for contribuir, ajudar alguém, a gente ajuda, não é de cara boa, de cara feliz. Bem assim é a obra do Senhor. 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando todo deixares faltar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando todo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer. Olha, quando tudo deixares voltar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Oh, aleluia!
coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Olha, tudo deixando no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só entramos e ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, glória a Deus. Quando tudo entregares no altar, nós veremos que o nosso Deus tem poder para agir. Amém? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus, esse tempo de oração, esse período de oração que você tirou falando com Deus. Bendito é o nome do Senhor. E bom estarmos aqui na casa do Senhor, livre de tantas misérias que o mundo está envolvido. E graças a Deus nós estamos. Louvado seja Deus na presença de Deus, e louva a Deus todo dia, porque se não fosse Deus na minha vida, com certeza eu estaria também envolvido com essas coisas, mas o Senhor me livrou, o Senhor me libertou, o Senhor te libertou e hoje nós estamos aqui. Abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, e do versículo 13 ao 17, vamos falar de batismo nesta noite. Louvado seja Deus, porque domingo é o nosso batismo em nome de Jesus, e nós precisamos, em nome do Senhor, ajudar aqueles que estão no caminho do batismo, porque nós sabemos que há uma interferência maligna muito grande e só a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Amém. Curva a sua cabeça em reverência a Deus, feche os seus olhos em reverência a Deus e solta a sua voz. Louvado seja Deus, em reverência ao Senhor. Querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por estar na tua casa, obrigado por ter lido a tua palavra, obrigado por ter nos livrado, por ter nos tirado desse mundo de horror e ter nos colocado nesse caminho de visão espiritual, caminho de noção, caminho de discernimento. Muito obrigado. Peço ao Senhor, alcance essas vidas que estão nessa tribulação, que estão nesse caminho de horror, e traga para o teu caminho, ó Deus. Pai, muito obrigado pela palavra lida. Peço ao Senhor que abra a porta da palavra e fala conosco segundo a tua vontade. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, ontem nós estivemos ali no Lapãozinho
eu e o irmão Roberto, vamos fazer um culto lá na casa de um pessoal lá, e graças a Deus, duas vidas ali, duas mulheres, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E louvado seja o nome do Senhor. Então, é Deus chamando o povo para o caminho dele, é Deus salvando, é Deus abençoando as pessoas através da sua igreja, através do trabalho da igreja, da pregação da palavra, do empenho. Louvado seja o nome do Senhor. Estava um culto tão gostoso, lá no fundo da casa, numa área de serviço, e ali a senhorinha lá não podia sair, porque estava ali sentada no sofá, e nós ficamos ali, louvado seja Deus, do lado da tanque de lavar roupa e assim. Mas foi um culto tão gostoso, a presença de Deus, e graças a Deus por isso. Eu falei para os irmãos no domingo que nós vamos fazer um festival dia 11 de julho para ajudar a casa do vovô. Nós estamos precisando e urgente comprar algumas coisas e temos que tomar providência até o final de julho. E nós vamos estar fazendo esse festival. Então eu preciso da sua ajuda, preciso que você venha comer o lanche e pagar, preciso que você venha comprar roupa e pagar, e preciso que o menino venha para pula e paga, certo? E preciso também que você contribui com R$10 para a gente comprar os ingredientes, um monte de coisa que precisa comprar. Esse dinheiro tem que ser até no máximo dia 5, em nome de Jesus. Eu vou estar colocando no grupo e falando na reunião para todo o campo contribuir e ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo. No domingo é o nosso batismo. Nós temos conhecimento das Escrituras Sagradas que batismo é uma ordenança de Deus. Batismo é uma ordem do Senhor. Nós entendemos que o batismo não é uma festa, que o batismo não é apenas para a gente pregar a palavra de Deus. O batismo é uma ordenança, a gente prega a palavra, a gente louva, a gente adora o Senhor, certo? Mas precisamos entender que o batismo é uma ordenança do Senhor nosso Deus. E nós sabemos que isso, Jesus deixou esse exemplo, quando ele foi até o Rio Jordão, conversar com João Batista, para João Batista o batizar. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele cumpriu a justiça. Jesus, ele deu esse exemplo. Louvado seja Deus. Jesus deu esse exemplo. Eu também preciso seguir, eu também preciso fazer o que o Senhor Jesus fez. Então, a igreja, os membros da igreja, quem já foi batizado, já entende, já sabe de tudo. Louvado seja Deus. Mas o que a igreja precisa fazer é entender uma coisa que eu quero ensinar nesta noite. É que nós precisamos trabalhar na vida das pessoas. Tem crente que ele trabalha na vida de uma pessoa para a pessoa aceitar Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, esse crente para de trabalhar, para de ajudar, para de dar uma força e acha que já foi o suficiente. E a gente não pode parar. E parou no meio do caminho, parou no meio da estrada. Louvado seja o nome de Jesus. Então o crente, ele precisa entender que o batismo é uma ordenança de Deus e que o diabo, o adversário de Deus e nosso adversário, não quer ver uma pessoa descer as águas batismais. Porque o diabo sabe que para alguém ceiar na igreja tem que ser batizado em águas. E o diabo não quer que a pessoa participe da Santa Ceia do Senhor. Porque o que o diabo quer é segurar a pessoa, certo? Longe da Santa Ceia do Senhor. Porque o diabo conhece a Bíblia mais do que eu, mais do que você. O diabo conhece o céu mais do que eu e você. Nós não conhecemos o céu.
a gente ama o céu, a gente quer morar no céu, a gente tem saudade, louvado seja Deus, mas a gente nunca foi no céu. E só pela palavra de Deus, pela pregação dos homens e mulheres de Deus, encheu o nosso coração, louvado seja Deus, de vontade de morar no céu, de vontade de morar nessa cidade. Então, por exemplo, quando a gente vê a Bíblia ensinando que a cidade, as ruas é de ouro, jaspe e cristal, não bate aquela vontade de morar nessa cidade? Quando a Bíblia diz que Jesus, ele foi preparar morada, então na nossa mente passa, Jesus não preparou uma morada qualquer para mim, ele preparou uma morada maravilhosa, aonde vou morar eternamente. Então a gente quer morar nessa casa que Jesus foi preparar e já preparou, louvado seja Deus. Então o Tiago, eu quero ir morar no céu, eu tenho saudade, eu quero ir caminhar nessa rua de ouro, jaspe e cristal. Só que o Tiago, ele viveu lá, ele caminhou por essas ruas, ele conhece o céu, ele morou lá, ele conhece tudo, mas ele rebelou contra Deus, pisou na bola, quis tomar uma banda do céu, e por isso ele viu, Deus expulsou ele de lá e sentenciou ele ao inferno. Então esse demônio, esse Satanás, ele luta para não deixar eu e você chegar lá. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é para a gente cumprir, ele trabalha para não deixar a gente cumprir. Ele traça, você entendeu, estratégias, implanta estratégias para não deixar a gente cumprir com aquilo que a Bíblia ensina. O objetivo dele é levar a gente a transgredir os ensinamentos de Deus, porque ele sabe que se eu transgredir os ensinamentos de Deus, não chego no céu, não vou chegar no céu. E o que foi que ele fez? Adão e Eva estavam ali na presença de Deus, mas ele sabia que ele não poderia tirar Adão e Eva da presença de Deus de qualquer jeito. Mas aí ele traçou uma estratégia e disse, Deus falou que sobre aquela fruta, Deus disse que não é para nós comer. E aí ele inventou um monte de coisa e fez a cabeça de Adão e Eva, e eles comeram daquela fruta desobedecendo a Deus. Por isso veio a maldição a todos os homens. Então o objetivo do inimigo é fazer com que eu e você entendeu? Entra por outro caminho para ferir a santidade de Deus. Então quando fala do batismo, ele sabe do que Jesus ensinou. Quando Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Então ele sabe que a pessoa crente precisa participar da Santa Ceia do Senhor. Então ele luta para não deixar a pessoa batizar, para a pessoa não participar da Santa Ceia do Senhor, porque ele sabe que se a pessoa não comer da carne, não beber do sangue de Jesus, não tem parte no reino de Deus. Então ele trabalha, ele faz de tudo para não deixar a pessoa descer as águas batismais, porque ele sabe que quando a pessoa descer as águas, quando a pessoa for batizada, a pessoa tem direito agora em participar do corpo, da carne e do sangue do Senhor Jesus. Então Satanás, ele trabalha, você entendeu? Para levar as pessoas a desobedecer os ensinamentos do Senhor. Então a igreja do Senhor às vezes ganha pessoas para Jesus, faz um trabalho bonito e leva as pessoas a aceitar Jesus, mas aí quando vai discipular, ensina outras coisas da Bíblia, é claro, mas não vai no batismo. E aí vai passando, chega um tempo que diz, eu já discipulei, e chega o mês do batismo, não procura essas pessoas, não conversa com essas pessoas, não incentiva essas pessoas, porque quando está na semana do batismo, há uma guerra espiritual tão grande que você nem imagina. Só quem está ligado no batismo entende
o quanto essa guerra é grande e quer prejudicar as pessoas. Teve um dia, nós chegamos com uns irmãos para batizar lá em Barro Alto, e uma irmã estava toda empolgada para batizar, foi para o batismo. Quando chegou lá na hora da pregação ali, essa irmã sumiu. E aí eu vi, cadê a irmã? Sumiu. Nós saímos na rua, a irmã está lá andando. O que foi? É que me bateu um desânimo e eu achei melhor deixar para outro batismo. Eu olhei para ela e disse: segue que eu vou te orientar. E eu não era o pastor da igreja, não. Mas nós congregávamos juntos. Segue que eu vou te orientar. Entra no carro e embora. Que coisa feia falar para a tua família que não é crente, que tu vai batizar. Chega lá e perguntar: cadê, batizou? Não. E o que foi que aconteceu? Deixa de escandalizar o nome de Jesus. Você garantiu que ia batizar, falou para a tua família que ia batizar, e agora não vai batizar? Levanta a cabeça, entra aqui no carro. E aí ela entrou no carro, voltamos para lá. Chegou lá e disse: batiza com vontade ou sem vontade, mas batiza. Você tem dúvida? Não. O irmão Deusdedito me esclareceu tudo. Então você não tem dúvida? Não. Então desce as águas e vai batizar. E ela disse a verdade. Aí quando o pastor batizou aquela irmã saiu da água glorificando a Deus, chegou, agradeceu a gente por aquela força que a gente deu, e ela disse: foi o demônio que pegou minha mente. Então, na semana do batismo, há uma guerra espiritual para não deixar as pessoas batizar, porque o inimigo sabe que quando uma pessoa batiza, a pessoa se torna membro da igreja, a pessoa agora tem o direito de ceiar, e o que o Tiago não quer é ver um crente participando da Santa Ceia do Senhor. O que o Tiago quer mesmo é a pessoa assim, você entendeu? No vale da indecisão, no vale da dúvida, no vale da confusão mental e outras coisas. É assim que o Tiago quer. Aquele que tem algum empecilho, tudo bem, mas aquele que não tem, ele precisa entender que o batismo não é para salvação, mas o batismo é uma confirmação da salvação de Deus na nossa vida. Quem é salvo quer o batismo, quem é salvo quer o batismo. E às vezes a pessoa quer o batismo, mas o diabo fica lançando um monte de confusão na cabeça. Aí diz: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Para muitas pessoas, o crente batizado tem mais dever do que o não batizado. E não existe isso. Entenda as coisas em nome de Jesus. Que não tem duas Bíblias. Tem duas Bíblias, uma Bíblia para o crente batizado e uma Bíblia para o crente não batizado. Não, só tem uma Bíblia para todo mundo seguir em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor nos ensina para a gente vir a Jesus, para a gente se firmar em Jesus, para a gente aprender de Jesus, e a palavra do Senhor nos ensina para a gente descer as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem dúvida, amanhã nossa reunião aqui 7 horas da noite. Se tem algum empecilho, Deus entende, a gente entende. Agora, se não tem dúvida e não tem empecilho, precisa descer as águas batismais. Então é dever da igreja incentivar, é dever da igreja discipular a respeito do batismo, é dever da igreja ajudar as pessoas, para que as pessoas possam chegar ao batismo. Um irmão que aceitou Jesus no mesmo ano que nós aceitamos, aí no dia do batismo ele estava com febre, e a mãe dele, aquela coisa que água fria faz mal para febre, naquele tempo o povo tinha isso. Água fria faz baixar a temperatura, faz melhorar, mas naquele tempo não podia tomar banho de água fria não, se tivesse com febre.
E aí eu cheguei lá, ele estava com uma febre, e a mãe disse, ele não vai não. Eu disse, por que ele não vai? Porque ele está doente, ele está com febre. E eu disse, ele vai sim, em nome de Jesus. E ela disse, tu está querendo mandar no meu filho? Eu disse, eu não estou querendo mandar, eu estou querendo dar uma força para ele. Tu quer ir? Ele disse, quero. Eu falei, então bora para o batismo. Se tu matar meu filho, tu vai para a cadeia. Eu disse, tá bom, se eu matar eu vou para a cadeia mesmo. E eu olhei para ela e eu disse, ei, ele vai voltar curado. Ela disse, pois eu vou ver, eu quero ver. Quando chegou lá, ele com febre, eu disse, entra pela fé, certo? Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus, e creia que Deus vai te curar aqui hoje. Eu disse, eu creio. E aí entrou nas águas, e quando saiu de lá, saiu curado para a glória do nome do Senhor. Quando chegamos lá, eu falei, eu não te falei que ele ia ficar curado? Coloca a mão no pescoço dele. Está vendo que não tem mais febre? E ela disse, é verdade. E graças a Deus, no outro dia ficou bom, e assim foi. Então é preciso a igreja ter esta visão. A igreja precisa ter esta noção. Não pode deixar a pessoa dispersa, não pode deixar a pessoa, você entendeu, chegar ao batismo sozinha. É preciso ajudar essa pessoa, incentivar e mostrar para essa pessoa que é uma ordenança do Senhor. E feliz é a pessoa que consegue obedecer a ordem de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa semana, esse cabo que eu vou contar o caso, esteve aqui, veio me ver. E esse cabo chegou em casa uma vez, e lá em Uburana, eu não sei hoje, mas naquele tempo eles tinham um costume. Quando alguém via que ia desviar, aí chegava e entregava a carteira de membro. Entregava a carteira e dizia, pode, fala para a igreja que eu estou me afastando da igreja. Para quando eu pecar, o pessoal não ficar falando, foi o crente, foi o crente. Lá tinha esse costume. E ele, nesse dia, esse irmão chegou em casa e disse, eu vim aqui falar para o senhor que eu vou me afastar da igreja, que eu vou desviar. Eu disse, moço, você não vai desviar não. E ele falando de Deus, e eu falando com o Senhor, olhando para ele, mas com o pensamento em Deus. Deus, o que eu falo para esse irmão? Aí o Senhor falou para mim, acende aí o fogão aí. E eu peguei o isqueiro e acendi o fogo lá do fogão. E aí Deus disse, pega na mão dele e enfia a mão dele no fogo. E aí eu grudei no braço dele e levava, e ele puxava, e aí ele dizia, não me queima não, eu disse, tenho que queimar a sua mão. E ele disse, moço, você está ficando doido? Eu disse, não, quem está ficando doido? Aí nós arrastamos mesa para um canto. E ele disse, moço, o que está acontecendo? Eu disse, eu não sei, mas foi Deus que mandou eu enfiar sua mão no fogo. E ele disse, enfiar minha mão no fogo? Eu disse, é. E era eu tentando queimar a mão dele e perguntando para Deus, por que o Senhor está mandando, colocando eu para fazer isso, Senhor? Daqui a pouco eu te oriento. Rapaz, aí, quando ele disse, o Senhor está doido, aí Deus falou para mim, fala para ele que doido está ele em afastar da minha presença, porque esse fogo do fogão aí só vai queimar a mão dele, e só vai queimar até o gás do botijão acabar, que quando o gás acabar, o fogo apaga. Mas se ele afastar de mim, ele vai para a condenação eterna, para o fogo eterno, e lá o fogo não apaga e nem a alma morre, e é para sempre. Aí quando nós estamos suando ali, ó, lutando, e aí ele puxa para aqui, eu puxo para ali, aí ele disse, você está doido? Aí Deus disse, fala para ele que quem está doido é ele. Eu disse, o Senhor disse para mim que doido é você. E está com esse pensamento de afastar de Deus. Esse fogo aqui, certo? Só ia queimar mesmo, certo? Até acabar o gás do botijão. Não sei se um dia, 2, 3 aí, certo? Mas o fogo eterno é para sempre. E se você afastar de Deus e você morrer hoje, com Jesus voltar e tal, você vai para o inferno. Tu conhece
a doutrina do inferno? Ele disse: conheço. Tu já leu na Bíblia a respeito do inferno? Ele disse: já. Eu disse: pois é para lá que tu está querendo ir? Ele disse: não. Aí ele se tocou, aí começou a chorar, aí dobrou o joelho, pediu para fazer uma oração de reconciliação, e graças a Deus está firme no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa semana ele veio aqui nos ver, ele e a esposa. Então, às vezes, precisa pedir Deus: o que eu devo fazer com tal pessoa? O que eu tenho que falar para essa pessoa? Lá em Umburana tinha um irmão, ele já faleceu, morreu crente, graças a Deus. Era alcoólatra, Deus libertou ele, fez uma grande obra na vida dele. E ele tinha uma deficiência no pé, usava lá uma faixa, um negócio, e ele tinha um trauma, ele tinha um complexo com aquilo. E falava para ele: não precisa se preocupar não, todo mundo entende. E todo mundo está sujeito a isso, deixando de besteira. Eu tenho vergonha. Tudo bem. Quando chegava o batismo, ele dizia: ô meu irmão, eu tenho tanta vontade de batizar. Eu disse: pois vamos. Eu tenho vergonha. Eu sou muito tímido. Aí, passava o batismo, ele encontrava com a gente e ficava chorando. Quando é que eu vou ter força para batizar? Quando é que eu vou me batizar para me tomar aquela santa ceia? Mas esse problema no meu pé, eu tenho vergonha. E eu disse: mas ninguém vai ver, moço, lá ninguém vai tirar essa faixa. Não, eu fico com vergonha. Quando foi um dia, eu falei: Deus, o que eu faço com aquele irmão? Deus disse: vai na casa dele e liga para o pastor, para o pastor fazer um batismo. Só você lá. Eu fui lá, conversei com o pastor, disse: pastor, a situação dele é essa. Eu conheço ele é uma pessoa sincera. E o pastor disse: dá para o senhor abrir uma exceção. Eu tenho muita vontade de ver aquele homem batizado. E o pastor disse: nós vamos batizar ele. Liguei, aí ele falou: a semana vem tu me liga que eu marco o dia. Tá bom. Liguei para o pastor disse: tá bom, vem tal dia. E eu disse: o senhor enche a piscina aí, tá bom. Aí quando foi um dia antes, e eu avisei ele os 8 dias. Um dia antes ele mandou um recado para mim, pela irmã dele, que não dava para ele não. A irmã não me deu o recado, não sei porquê. E aí, no outro dia cedo, eu chego na casa dele, mais um irmão, que ele era muito apegado a esse irmão, um primo dele. E aí quando chegamos lá, ele disse: você não recebeu o recado? Eu disse: não. Ele disse: eu mandei um recado por minha irmã que não dava para nós ir. Falei: pois é, moço, o que foi que aconteceu? Ele disse: umas confusão na cabeça. Eu falei: se fosse doença era uma coisa, mas confusão, nós vamos ter que tirar essas confusão tudo, mas hoje tem que ir. E ele disse: não vai dar para mim não. Aí o irmão dele estava lá de Salão, que é vereador, disse: moço, como é que o pastor tira um dia para te dar essa força? Se é o que tu quer, o que tu mais deseja é isso. E agora tu faz uma desfeita dessa. Moça, arruma que eu estou sem arrumar. Eu disse: eu espero até meio-dia aqui. Aí ele foi se arrumar. Chegando em Barro Alto, o pastor esqueceu de encher a piscina. E ele disse: aí lá na vereda não dá não. Eu disse: mas vamos lá olhar. Vamos lá dar uma olhada para ver se você tem coragem. Vamos lá só dar uma olhada. Então bora. E na estrada eu falei para o pastor: chega lá, o senhor faz a profissão de fé indiretamente. Pergunta para ele: você crê que Jesus morreu para nos salvar? Creio. Promete ser fiel a ele até o fim da tua vida? Irmão, se Jesus, você crê que Jesus morreu para te salvar? Irmão, você promete dentro do carro ser fiel a ele até o fim? Promete. Viu? Então aí o senhor chega lá, que ele estremecer, o senhor cata ele e pode entrar. Ele falou: para que nós vamos, mas aí eu estou forçando a barra. Eu disse: foi Deus que mandou
ou se o senhor me autorizar, eu batizo ele. Ele disse: eu tenho tanta vontade de batizar esse irmão, eu gosto tanto desse irmão. Falei: então o senhor batiza, porque se o senhor não batizar, o senhor só me autoriza, então eu não posso batizar sem sua autorização. Mas se o senhor me autorizar, eu cato ele pelas pernas, jogo nas costas e vou mergulhar ele em nome de Jesus. Ele disse: eu posso fazer? Eu disse: pode. Será que ele não vai me dar uns tapas no rosto? Eu disse: não dá não, ele não faz isso não. É uma coisa que ele quer, mas ele não tem força para fazer isso. Mas se a gente pegar ele e batizar, o senhor vai ver como é que ele vai sair dessa água alegre. Ele disse: então tu está mandando, tu conhece tuas ovelhas, pode fazer. E chegou lá e ficou olhando. O pastor já tinha tomado a profissão de fé, né? Mas tinha feito tudo dentro do carro. E quando ele estremeceu, que ele tinha deixado a carteira dentro da bolsa dele, o dinheiro, sabia de tudo, e o pastor catou ele, jogou nas costas e disse: irmão Rodé, é hoje. Ei, rapaz, pastor, meu pé, pastor, vai molhar meu pé, pastor. Mas não tinha ferimento nenhum no pé, não tinha problema nenhum. E aí o pastor desceu. E aí: peraí, pastor, bora conversar, pastor. E o pastor vai entrando. Quando a água deu aqui no pescoço do pastor, e ele grudado ali no pastor, mas ele sabia nadar, era bom para nadar. Aí o pastor disse: irmão Walter, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui o pastor, você entendeu, mergulhou com ele tudo. Rapaz, quando esse homem saiu da água, ele olhou para o pastor e disse: pastor, eu estou batizado, Walter. E o pastor disse: em nome de Jesus você está batizado. Aí ele já começou a chorar, aí já abraçou o pastor. E a gente ia lá para cá, o pastor tirou ele, chegou, nós levou ele lá, o irmão leu com a gente, e aí foi ajudar ele a se trocar. Eles tinham abraçando todo mundo e dizendo: muito obrigado por vocês terem me dado essa força. Se não fosse assim, eu não desceria as águas, mas Deus usou vocês para fazer. E Carlitos foi o doido do Aguinovan, foi ele que mandou eu fazer isso aí. Eu disse: mas eu mandei, irmão, porque Deus mandou fazer isso com o senhor. Porque eu sei que é isso que você queria. Mas se depender da tua força, da tua mente, as confusão na tua cabeça, tu não iria chegar aqui nunca. Eles não iam mesmo, não. Aí ficou aquela alegria. Aí foi lá e se trocou de roupa. E aí chamou nós lá para uma churrascaria. Aí disse: hoje o churrasco é por minha conta. Vocês podem comer à vontade, tomar refrigerante. E depois falou para a menina lá da churrascaria: depois, se tiver pudim, se tiver doce de leite aí de sobremesa, traz aí para eles, que hoje é tudo por minha conta. Sei que na época ele gastou quase R$250 com nós. Foi uns 4 comendo. E eles: vamos comer, irmão, ele tem muito dinheiro. Aí a bolsa está cheia de dinheiro. E mandou bora comer. E ele estava naquela alegria que nós pudéssemos comer. Então ele batizou e ainda viveu alguns anos. Louvado seja Deus depois, mas era uma alegria para a ceia. Toda Santa Ceia ele estava lá, e quando chegava a hora de participar da ceia, ele olhava para mim e dizia: muito obrigado por ter me dado aquela força. Então o batismo é uma ordenança do Senhor, e essa ordenança o diabo trabalha na mente das pessoas para não deixar as pessoas obedecer essa ordenança. É o objetivo de Satanás. Ele trabalha para impedir as pessoas. Por exemplo, nós estamos com uns 48 candidatos. No mínimo 8 ou 10 o diabo consegue colocar desânimo, confusão, isso, aquilo. E desses 10 que vão desistir, se a igreja se empenhasse em ajudar, em dar uma força, só 5 não chegaria ao batismo, mas 5 chegaria nesses 10. Mas porque a igreja não importa tanto, a igreja importa em pregar a palavra de Deus. Isso que aconteceu com o irmão Walter, que o pastor abriu essa sessão,
e batizou ele, só ele sozinho e tal. Louvado seja Deus, no domingo autorizei o irmão Gerson batizar nosso irmão Joaquim lá no André Alves. Ele está doente, velhinho. Ele é o pai da irmã Neuza, do irmão Tita, e ele aceitou Jesus tem alguns meses. A irmã lá, a esposa dele, já é crente há muito tempo. Foi o irmão Anivelto que ganhou ele para Jesus, que é o vô do irmão Anivelto. E ele está doente. E aí ele mandou o irmão Gerson ligar para mim e perguntar o que precisava ser feito, que ele está praticamente acamado, que ele não aguentava vir, mas que ele queria ser batizado. Eu disse: irmão Gerson, o senhor vai lá com os obreiros, seu aí, o Anivelto com os outros, com essa, e as irmãs, e batiza ele aí em nome de Jesus na casa dele. Enche uma caixa d'água de 1000 litros. Tem pastor que não faz isso não. E batiza ele, mergulha o corpo todinho. Batismo significa sepultamento, imersão, e você tem que mergulhar. Mas dando para mergulhar, batiza esse homem em nome de Jesus. Vai deixar o homem morrer sem batizar? Ele já está velhinho, uma hora pode morrer, não deu para vir. Então, assim como o pastor Carlito abriu essa sessão, eu aprendi. Eu não abraço a exceção de ter um pessoal que veio de uma igreja, Deus é amor, está com as pernas fortes, e aí mandou um recado e disse: não, eu quero ser batizada, mas eu quero ser batizada no rio, eu não concordo com o batismo na piscina. Eu disse: ô irmão, o obreiro dessa congregação, então fala para essa irmã que ela pode ir para a igreja Deus é Amor e pode ser batizada lá, porque eu abri uma exceção nessa qual ela me prova onde na Bíblia que batizar ela aqui nessa piscina, que não vale o batismo, que o batismo tem que ser feito no rio. Onde é que ela me prova isso? Jesus foi batizado no Rio Jordão, porque tinha o Rio Jordão ali, louvado seja o nome do Senhor, mas os pastores constroem piscinas no altar da igreja, batizam o povo, outros no pátio da igreja, e o que importa não é 20 mil litros d'água ou 200 mil litros d'água. O que importa é que seja água, e o que importa é que seja mergulhado e imergido o corpo da pessoa, como Jesus ensinou. Então eu falei: eu não batizo essa irmã no rio não. Diz ela que ela vem batizar aqui, ou então ela procura uma igreja que batiza em rio, porque eu não vou fazer isso, porque senão daqui a pouco eu coloco um mau costume na igreja, que aí neguinho agora vai começar a pedir seu batismo ao seu gosto. Eu quero ser batizado lá no Rio Jordão, aonde Jesus... Aí pastor, o senhor tem que ir lá, e eu não gosto de 2 pesos e 2 medidas. Ou então vai dizer: eu quero ser batizado aqui na piscina de casa, da minha casa. Se eu abrir exceção para uma pessoa que pode vir à casa do Senhor, aí eu vou ter que abrir exceções para outras pessoas. Essa uma irmã lá no Lapãozinho, uma senhora, ela mostrou o joelho, uma senhora de 78 anos, está enferma, e aí não aguenta vir, não aguenta descer aquela escada, e aí disse que: eu quero ser batizado, o que vocês podem fazer por mim? O meu sonho é batizar. Eu disse: então domingo, 11 horas da manhã, o nosso irmão Roberto, com mais 2, eu vou ver um presbítero para ir com o irmão Roberto. E aí já falei, a irmã dessas que aceitou disse: eu tenho uma caixa de 1000 litros. Eu disse: enche essa caixa de 1000 litros, pega aquele ferro lá que esquenta a água e coloca na água, que é para mornar a água, que é para na hora que for batizar a irmã, a água está morninha, viu? Então por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo a necessidade da pessoa. Você entendeu? Agora, se eu pudesse, eu pegaria umas 10 pedras de gelo, de uns 10 quilos cada uma, e jogaria dentro da piscina, que era para a água ficar gelada, porque é para a pessoa provar se ama Jesus mesmo ou não. Que quem ama Jesus
batizado na água morna ou na água gelada, mas o que quer é ser batizado em nome de Jesus. Eu gosto muito de provar as pessoas se amam Jesus mesmo ou não. Louvado seja Deus. Poderia até aquecer, até mornar a água da piscina, né? Mas aí você começa a dar muita mordomia, sabe? Começa a dar muita coisa para crente, e crente tem mesmo é que sofrer para a glória. Aquele dia que nós fomos culto aí, estava caindo água e todo mundo moiando, e eu moiando, e eu dizendo, oh, coisa boa, Jesus é bom. Jesus é bom. Porque você vê o quanto a igreja vai ficando light. Quando o tempo esquentar, que falar nas cruzadas, você vai ver se não vai o dobro. Mas agora você vê um pouquinho de gente que está indo no ônibus, que está frio. Isso dói, não dói? Essa noite aí está no São João. Muitos vão passar a noite naquele frio, dançando no sereno. Porque Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes. Eles passam a noite gritando o nome do cantor, mas se chamar os crentes para passar a noite gritando o nome de Jesus, a maioria não vai. A maioria não vai. E quem ama Jesus de verdade, isso aí dói. Se dói em mim, você imagina Jesus. Dói tanto no coração de Jesus, por Jesus ver crentes que poderia estar lá no frio, poderia estar lá na neblina, adorando Ele, está dentro de casa dizendo, está frio demais. Mas para Satanás, pulava a noite toda, ia para a festa e passava a noite toda, mas para Jesus não vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então o batismo, louvado seja Deus, é uma confirmação da salvação de Deus na nossa vida. E assim como eu ajudei alguém a conhecer Jesus, eu preciso também ajudar alguém, louvado seja Deus, a ter a sua salvação confirmada. Eu preciso ajudar. Eu preciso dar força. Aquela pessoa que você ganhou para Jesus, ou aquele parente seu que aceitou Jesus aqui na igreja, é seu dever conversar com essa pessoa, uma conversa sábia, um conselho sábio, e ajudar essa pessoa a chegar ao batismo. É muito empecilho, muito empecilho. Há poucos instantes eu estava conversando com a irmã disse, fulano está assim. Eu falei, isso é normal. Conversei com essa pessoa, não vou me batizar, está tudo ok. Eu estou um pouco assim, sabe? Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou dar conta? Essa dúvida que Satanás coloca na mente da pessoa quando a pessoa vai aceitar Jesus. Ontem nós fizemos um apelo e aí uma pessoa disse assim, ei fulana, vai, aceita Jesus. Ela disse, eu quero, mas eu não estou pronta para aceitar Jesus. E eu disse, eu acho bonito as pessoas serem sinceras. Você está sendo sincera, você está sendo honesta. Você não está pronta para aceitar Jesus. Esse não estou pronta para aceitar Jesus é porque você acha que você tem que se libertar de tudo, que você tem que dar ok para aceitar Jesus. Ela disse, eu quero ir para a igreja aceitar Jesus quando eu tiver liberta de tudo, porque eu tenho medo de ficar crente, daí eu não dar conta do recado. Eu disse, deixa eu te orientar. Eu disse, se você esperar isso, nunca você vai aceitar Jesus, porque ninguém vai estar pronto para aceitar Jesus. Mas Jesus disse, vinde a mim como estáis, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos. E quando eu expliquei para ela que ela podia aceitar Jesus,
e se estava fazendo isso ou aquilo de errado, que fosse levando devagar e nas orações pedindo: Senhor, me enche de força para eu deixar tal coisa errada, vai me encher de força. Depois que eu conversei uns 10 minutos, ela disse: eu entendi, então eu posso aceitar Jesus assim? Eu disse: pode. E ali ela aceitou Jesus. Então muitos também estão dizendo: eu não vou me batizar porque eu tenho medo de não dar conta do recado. E às vezes falta uma orientação dessa natureza para ajudar a pessoa a tomar essa decisão e a dar conta de chegar ao batismo em nome de Jesus. Eu oriento: se você estiver doente, venha. Deus pode te curar. Se você, porque o diabo às vezes lança uma enfermidade sobre a pessoa para não deixar a pessoa chegar aos pés, chegar ao batismo. Eu digo: venha do jeito que você estiver, em nome de Jesus. Então precisamos da força. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus possa continuar te dando força. Nós louvamos a Deus porque estamos batendo as nossas metas, graças a Deus, em todos os campos que nós passamos. Conseguimos, Deus nos ajudou, nós batemos meta. E a meta desse ano, louvado seja Deus, é para a igreja 7 aqui membrar, louvado seja Deus, de 50 a 60 pessoas. Nós já batemos a nossa meta, porque recebemos muitas pessoas que veio para a igreja, era batizado, e a gente só recebeu em comunhão. Então conta com essas pessoas. Mas com esse batismo agora nós já vamos bater a nossa meta do ano inteiro, agora em junho, para a glória do nome do Senhor. Mas tá bom, tá? Foi bom, tá maravilhoso, sim. Mas vamos arregaçar as mangas e correr atrás de mais pessoas para ver se a gente consegue esse mesmo tanto até o final do ano, em nome de Jesus. Então, nunca pode se conformar e se acomodar. Agora que eu fiz uma viagem lá para Conceição do Coité, meu menino foi lá visitar uma fábrica lá onde eles compram lá, e chegando lá nós descobrimos que a família são crentes da Assembleia de Deus, congrega lá com o pastor Júnior lá em Conceição do Coité. E aí nós falamos sobre obras sociais, choraram muito, vão vir nos visitar e ver as obras sociais, prometeram que vai nos ajudar. E ele disse: pastor, tem uma igreja aqui perto da nossa casa. Ele mora num distrito lá de Conceição do Coité, 5 km, 6 km para Conceição do Coité. A fábrica é lá nesse povoado. É um povoado grande, mais ou menos 5 a Iraporanga. E ele disse: lá perto da minha casa tem uma igreja. Essa igreja tem uns 6 anos que abriu aí. Um casal veio de São Paulo e chegou e começou a fazer os cultos. Eles eram daqui também, morou muito tempo em São Paulo, veio por aqui. E como eles eram daquela igreja, começou a fazer uns cultos ali. Não foi rebelião, não foi nada. E ele disse: só que eles fazem um trabalho social. Eles fazem um trabalho social. E esse povo, a nossa igreja aqui tem mais de 50 anos. E esse povo se tem aqui há 6 anos. E esse povo já tem 70% dos membros da nossa igreja Assembleia de Deus aqui. Eles estão crescendo. E ele disse uma coisa que é certa: a Assembleia de Deus chegou num patamar que aí a Assembleia de Deus sentou nesse nome dizendo: nós somos da Assembleia de Deus. Aí ficou só o nome, mas crescer mesmo que é bom, tem crescido pouco. Então a nossa igreja hoje, pela proporção, é a igreja que mais cresce na Bahia. É a igreja até aqui, já mais de 250 pessoas que aceitaram Jesus de janeiro até aqui, em todo o nosso campo. Então nossa igreja para mim não está bom. Imagina uma igreja que está crescendo 3, 4% ao ano. A nossa cresce até 18% ao ano. E eu já acho que cresce pouco. Então precisamos, em nome de Jesus, arregaçar nossas mangas da camisa e falar de Jesus. Levar alguém aos pés do Senhor Jesus. É nosso dever. Que Deus em Cristo te abençoe. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra não é para
É para a igreja que eu digo para os membros, melhor dizendo, não é para os candidatos. E daqui 6 meses essa palavra vai pegar em cima desses que vão batizar domingo, porque daqui 6 meses você já é membro, e aí você já tem o dever de ajudar outra pessoa a chegar ao batismo em nome de Jesus. Pois vamos orar, vamos agradecer a Deus e encerrar nosso culto em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa. Quando você estiver orando, vocês oram, se entendeu, em favor do dono daquela fábrica de biscoito lá em Mutuípe. O nome da fábrica é Flor do Vale. Quando você for orar, você ora por aquele homem que está precisando de oração, teve mergulhado numa depressão. Falamos de Jesus, choraram muito, oramos, receberam o Senhor, mas precisa de oração. E hoje eu lembrei deles, por isso estou pedindo oração em nome de Jesus. Grave uma coisa: dinheiro não traz felicidade. Muito dinheiro, mas infelizmente precisamos é do Senhor Jesus. Já me ligaram dizendo que está dormindo, que está em paz, que está uma alegria. Isso é Jesus. A felicidade do homem está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos lutar para ajudar alguém. Diz que quer batizar em nome do Senhor. Pois vamos orar, querido Deus. Em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecer por esse tempo que passamos aqui, por esta palavra. Que essa palavra fique aqui no meu coração e me ajuda, Espírito Santo, mesmo pesando a minha consciência, para eu ajudar alguém a chegar ao batismo. Ajuda a igreja, Deus, pesa a consciência da igreja, toca na consciência da igreja, para que a igreja possa se despertar e ajudar as pessoas a chegar ao batismo, a cumprir com essa ordenança do Senhor. Pai querido, abençoa cada um segundo a necessidade. Eu não sei o problema, a dor, a enfermidade, mas o Senhor sabe, e peço ao Senhor em nome de Jesus que honra a fé dessa pessoa que pediu oração em favor de si ou dos seus, e coopera conosco e confirma nossa oração na vida dessa pessoa, com a bênção que essa pessoa está precisando. Nos dá um retorno abençoado e um sono tranquilo, e em nome de Jesus, Pai, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém.